Obrigado por trazer esse cenário, né? Porque é importante que as pessoas entendam o risco que nós corremos, que é séria a situação, e que a ciência tem conhecimento disso, e que esses alertas não são alertas só por ecologistas que pensam em trazer dinheiro para a ciência, nem nada disso. Realmente é preocupado com a sobrevivência da espécie humana no planeta. Carlos, de certa forma, você participou de trabalhos junto ao CEMADEM, identificando áreas de risco no Brasil inteiro, e que tem 3 milhões de pessoas em áreas, né, de risco no Brasil, e a gente vê essa situação no Rio Grande do Sul, nesse momento, também no estado de Santa Catarina. Como é que você vê assim, soluções para esse problema? A ministra Marina, né, recentemente, vendo a situação, ela propõe a criação de um novo órgão federal para prevenção de desastres naturais, né, que, de certa forma, identifica essas áreas e mantém obras contínuas de reparação de situações de risco, de áreas de alagamento, áreas de deslizamento. Como é que você viu, né, e participou desse trabalho junto ao CEMADEM? Como é que a gente pode atuar para amenizar a situação da população brasileira a curto prazo? Sem dúvida, o CEMADEM, ele fez um projeto que começou lá atrás, em 2015, e que ele publicou junto com o IBGE, baseado no censo de 2010, e publicou em 2019 um estudo em que eles analisaram 825 municípios que já vinham sofrendo desastres, um histórico de desastres. E aí, nesse estudo, 825 municípios, por exemplo, 57 lá no Rio Grande do Sul, eles detectaram aproximadamente 8 milhões de brasileiros vivendo em áreas de risco de deslizamentos e inundações, enxurradas, desse tipo de risco lá que aconteceu no Rio Grande do Sul. E desses 8 milhões, eles detectaram 2 milhões em áreas de altíssimo risco. Altíssimo risco. E que são aquelas pessoas que moram em costas muito íngremes, com enorme risco de deslizamento, moram na beira de rios que podem inundar com facilidade, moram na costa também, que pode sofrer muito com ressacas. Então, isso foi 825 municípios. Agora, o CEMADEM está refazendo esse cálculo baseado no censo de 2022, junto com o IBGE, vai publicar isso no segundo semestre. Agora, esse número já cresceu para mais de 1.900 municípios. Por que eu digo isso? Porque se você olha aquele primeiro estudo do CEMADEM 2019, os 57 municípios do Rio Grande do Sul, ele detectou um pouco mais de 700 mil pessoas em áreas de risco. Veja bem, esse desastre agora, no Rio Grande do Sul, mostrou mais de 2 milhões de pessoas em áreas de risco. Um grande número em áreas de altíssimo risco, todas aquelas que moravam nas margens de todos aqueles rios. Teve rio que subiu 20 metros, as casas foram todas destruídas. Então, aquele estudo do CEMADEM em 2019 mostrou um número menor, porque foi um número muito menor de municípios do Rio Grande do Sul do primeiro estudo. Agora vai ter que elevar muito esse número, aí eu acho até que com esses desastres até mais que 2 mil municípios, e, portanto, quando fizer esse estudo, esse número certamente vai crescer muito. Eu estimo que esse número para o Brasil como um todo passa de 12 a 15 milhões, e em áreas de altíssimo risco, isso deve passar de 4 milhões. Então, aí vem o grande desafio, que a gente está vendo lá todos os dias na televisão no Rio Grande do Sul. Aquelas dezenas e dezenas de milhares de casas foram destruídas, totalmente destruídas na margem dos rios e também em costas. Ali não pode voltar. Então, nós estamos falando de... Eu aqui estou estimando, talvez mais de 4 milhões de brasileiros moram em áreas de altíssimo risco de deslizamentos e inundações. Essas pessoas têm que ser movidas para áreas seguras. Então, assim, quase todos dessas populações são pobres.
Então, o Minha Casa Minha Vida tem que adquirir uma escala gigantesca, talvez aí mais de 1 milhão de novas residências em áreas muito seguras, que não corram risco de inundações e deslizamentos, enxurradas, em todo o Brasil. E, lógico, em todos esses municípios lá do Rio Grande do Sul que sofreram isso. 75%, 80% dos municípios têm áreas de altíssimo risco. E também os cenários climáticos, eles indicam eventos de chuvas extremas acontecendo em todo o sul do Brasil. Em todo o Brasil, mas lá com frequência. Então, esse é um enorme desafio, não tem como fugir, tem que realmente fazer isso, e isso pode demorar algum tempo, talvez uma década ou mais, mas imediatamente o que tem que ser feito? Um sistema de alerta. O CEMADEM faz esses alertas para praticamente todos os municípios que vão correr um risco, como fez lá atrás, em setembro, para a bacia do Rio Taquari, como fez agora, com muitos dias de antecedência, mas os sistemas de defesa civil precisam ser muito melhorados. Por exemplo, como no Japão, talvez um dos países com o melhor sistema de defesa civil do mundo, principalmente contra terremotos, mas também contra todos esses fenômenos climáticos extremos, sirenes, né? Não é sirenes, não pode ficar só com comunicação via comunicação via celular. Por exemplo, no evento no litoral norte de São Paulo, fevereiro do ano passado, que matou 64 pessoas, município de São Sebastião, tinham várias comunidades ali, aquelas encostas que deslizaram, que tinham um sistema no celular. Mas o grande desastre começou de madrugada, a Defesa Civil manda um SMS no celular. Em locais que já não tinham energia elétrica, não tinham internet, as pessoas estavam dormindo também, era 2, 3 horas da manhã. Então, como em todo mundo, tem que ter sirenes, tem que ter a defesa civil muito bem articulada. Por exemplo, esse desastre, que afetou muito mais do que aquele desastre de setembro na bacia do Rio Taquari, a defesa civil, ela alertou mais, ela saiu com os veículos, tocou as sirenes, tirou um número muito grande, centenas de milhares de pessoas saíram e foram salvas. Se não tivesse aquilo, o número de pessoas afetadas e morrendo seria muito maior. Mas, mesmo assim, não há sistema de sirenes em todas as áreas de risco do Brasil. O estudo do CEMADEM em 2019 mostrou mais de 20 mil áreas de risco de deslizamentos e inundações. Certamente, com o estudo agora desse ano, esse número vai passar de 50 mil. Então, precisa ter sistemas de sirene, de alerta. A Defesa Civil tem que crescer muito, tem que ter muitos locais, por exemplo, alguns municípios na região serrana do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e outros municípios que já sofreram demais esses desastres, criaram locais, escolas e outros locais que a população se dirige, foi educada. Por exemplo, o super desastre que nós tivemos na região serrana, agora em março, mais de 320 milímetros de chuva em 24 horas, inúmeros deslizamentos, inundações, só houve 4 mortes numa casa de uma família que não saiu, a casa caiu. Todo mundo saiu e foi para esses locais. Então, nós precisamos ter isso em todos esses municípios do Brasil em áreas de grande risco e, portanto, o Brasil agora tem que botar isso como enorme prioridade. Se não fizer isso, infelizmente, o número de pessoas afetadas continuará muito alto no Brasil.